Muito bom dia do dia 20 de maio para vocês, amigos gestores, minha amiga gestora do SUS, tudo bem com vocês? Sou Érico Vasconcelos, aqui da Universaúde, e conforme temos combinado, a gente, às sextas-feiras, no período da manhã, vai lançar sempre um vídeo a partir desta semana. Então, trata-se este do vídeo inaugural desse nosso processo aqui na Universaúde, onde a gente vai apresentar a repercussão financeira neste cenário atual do programa Previne Brasil para os municípios. Você já sabe, já me ouviu falar das consequências que isso tudo já vem trazendo, já vem sendo trazido para os municípios, impactando suas realidades de forma bastante importante. A gente vive um contexto que não dialoga em nada com essa atrelação de transferência de incentivo financeiro ao alcance de resultados. O nosso momento não combina para isso. O que os municípios precisam é de apoio, o que os gestores precisam é de suporte financeiro para garantir as repercussões e os problemas graves que afligem nossa população, especialmente aquelas com sequelas de Covid, em meio a esse cenário ainda pandêmico que nos encontramos mergulhados, né? Sem falar de todas as questões importantes que as condições crônicas apresentam para os serviços, né? Por meio dessas pessoas que precisam de cuidado, precisam de vigilância à saúde, né? Precisam de assistência propriamente dita. E, tá claro, os nossos serviços precisam permanecer financiados dignamente pelo governo federal e não sofrerem ameaças de corte de recursos, uma vez que não conseguem entregar determinados resultados em meio às circunstâncias que os afetam. Para mim está claro isso aqui, para o nosso time também está claro na Universaúde, e é por essa razão que a gente quer apresentar para vocês esses cenários dos estados. Nós vamos começar pelo estado de São Paulo, e lembra, a gente vai ser sempre muito pontual, muito prático e objetivo na apresentação das repercussões financeiras do Previne Brasil para os estados, considerando os seus municípios, e por isso, caso você, de gestor aí da sua cidade, tenha interesse em conhecer o cenário específico do seu município, não hesite em nos contatar através dos nossos canais. Você pode acessar o nosso WhatsApp institucional pelo site universaude.com.br. Você pode mandar um WhatsApp para a gente no código 11 9 1097 5166, repetindo, 9 1097 5166, ou simplesmente escreva para contato@universaude.com.br. Beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês essa tela e aqui eu quero pedir para vocês se atentarem comigo a um dado extremamente importante, aos dados extremamente importantes que se apresentam para nós em relação ao Estado de São Paulo. Então, a unidade de comparação, de medida de comparação que a gente utilizou, como você pode ver aqui no quadrinho laranja, é o mês competência dezembro de 2021, comparando com março de 2022, que é o último dado já disponível na base federal. E lembrando que estes dados são todos de domínio público e que isso está acessível para qualquer um, e é por essa razão que eu faço questão de dar ampla de publicidade para estes dados. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o estado de São Paulo, no que diz respeito à captação ponderada, como vocês podem ver nessa aba, se a gente ordena aqui do menor para o maior, você vai ver que eu fiz um grifo, perdão, nesses municípios que perderam dinheiro com a captação ponderada. Saiu a seleção aqui, vejam só, a quantidade de municípios em relação à captação ponderada que perderam dinheiro, algum dinheiro, nesse pilar do programa Previne Brasil. Como vocês podem ver, eu já sei a conta de cor, foram 154 municípios, como vocês podem ver aqui. E estes 154 municípios
dos 645 do estado de São Paulo, então nós estamos falando aí de pouco mais, deixa eu dar a conta exata, rapidinho, 154 por 645, nós estamos falando de 24% dos municípios do estado de São Paulo. Um quarto dos municípios do estado de São Paulo perdeu dinheiro com o Previne Brasil nesse período de dezembro de 2021 a março de 2022. Como vocês podem ver aqui no canto inferior da tela, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui em soma, somando todos os valores perdidos, né, por estes 154 municípios, nós estamos falando de uma perda de R$ 621.124,81. Exatamente isso. R$ 621.124,81. E aí, quando a gente vai aqui para o topo, você vê que um município aqui da Grande São Paulo, chamado Poá, né, com 119 mil habitantes, ele ganhava R$ 297.648,28 naquela transferência integral que o Ministério da Saúde fez até o final do ano passado. Na medida em que isso começou a valer, a captação ponderada propriamente dita, né? E vamos lembrar que essa captação ponderada ela foi colocada em prática já no terceiro quadrimestre do ano de 2021, então essa lei certamente Poá já perdeu dinheiro lá no último quadrimestre de 2021. A gente podia depois levantar esse dado dos municípios, caso você queira nesse sentido também. Aqui eu estou fazendo só um recorte, comparando dezembro com a competência março recente. Então, você vê que só Poá, em 4 meses, né, em 3 meses, permita-me, em 3 meses, deixou de ganhar R$ 76 mil. Está bom ou não está? É ou não é o ó do Borogodó? Tem cabimento? Como é que fica aí provavelmente o gestor com seu recurso próprio, por se tratar de um município relativamente grande, o que ele tem ainda condição de dar conta desse prejuízo, porque não, enfim, porque tem recurso próprio, tem orçamento, consegue arranjar recurso para isso. Agora, vamos falar, por exemplo, do município aqui, do município de Apiaí, com 24 mil habitantes, que deixou de ganhar R$ 30.500 praticamente. Então, nesse mesmo período. Então, nós estamos falando, dá para entender que Apiaí não tem a mesma robustez econômica, industrial, financeira que Poá, por exemplo, né? Eu conheço o Apiaí, tive aí na época do programa Mais Médicos, o pessoal nos recebeu super bem e naquela época. E o fato é que nós estamos falando de um município que tem praticamente 5 vezes um tamanho menor que Poá, e estes R$ 30.500 nesse período de 3 meses certamente trouxe algum impacto para a cidade. E é desse impacto que eu estou fazendo questão de traduzir no detalhe, para você entender a gravidade desse cenário, né? Então, isso é só em relação à captação ponderada, tá certo? Agora, vamos falar do desempenho, porque quando você olha para o desempenho, vejam só, vou mudar aqui para a aba desempenho. Quando a gente fala do desempenho, a gente observa que foram 434 municípios, ou seja, dá para imaginar que a gente tem uma relação de 434 por 154, então isso dá uma proporção de quase 3, 2,8. Então, nós estamos falando de que a cada município que perde dinheiro na captação ponderada, a gente tem praticamente 3 municípios que perdem dinheiro no desempenho por meio dos resultados do índice sintético final. Então, nós estamos falando de um município, de um estado com 645 municípios e 434 municípios perdem dinheiro com o programa Previne Brasil. Perderam dinheiro neste período de dezembro de 2021 a março de 2022. Só o estado de São Paulo, vocês podem observar, que recebia pouco mais de 4.800.000, recebeu pouco mais de 4.800.000 em dezembro de 2021, passou a receber 4.300.000.
isso não faz nem coceguinha no orçamento de São Paulo, mas é um dinheiro robusto, né? De pouco mais de R$ 500 mil nesse período de 3 meses. E aí, seguido de Guarulhos, Santo André, minha cidade, Campinas deixou de ganhar mais de 38 mil. O que é possível observar é que pode ser que os municípios estejam mais organizados para o cadastro dos cidadãos no SUS, no CISAB, do que, por exemplo, organizados nos seus processos de trabalho para dar as respostas que os indicadores de desempenho demandaram nesse período, por exemplo? Pode ser isso? Então, se a gente começar a levantar estas perguntas, a gente vai a gente vai trazer várias delas, né, em relação às dificuldades que os municípios têm historicamente para organizar os processos de trabalho da atenção básica e gerenciá-los da forma adequada, utilizando-se de um sistema de informação em saúde que oportunize gestão da informação, né? Então, uma gestão da informação que dê conta de ter bem definido todas as regras de negócio para sua correta utilização, treinando, capacitando as pessoas, preparando os ambientes para a coleta adequada desses dados, registrando-os, processando-os nos sistemas da forma mais adequada, em conformidade com os padrões estabelecidos, porque, a partir daí, a gente vai ter a chance de fazer as leituras, de produzir as análises, extrair informação e, por conseguinte, produzir conhecimento que subsidie a tomada de decisão mais inteligente por parte da gestão. Então, se essa gestão da informação não está adequada, certamente a gente vai ter repercussão negativa para o gerenciamento das ações das equipes, pensando nos bons resultados do Previne Brasil. Essa é uma preocupação extraordinária nossa da Universaúde, sobretudo quanto àqueles municípios que têm sistemas próprios. A gente, aqui na Universaúde, vivenciando de perto a realidade desses municípios com sistemas próprios que não utilizam o ESUS-AB, CISAB, a gente observa que estes dados não estão subindo para a base federal e os municípios estão ficando a ver navios, perdendo muito dinheiro. Então, é entristecedor observar os sistemas próprios que não conseguem ainda promover a interoperabilidade entre os seus sistemas com o ESUS-AB, CISAB, a base federal da atenção básica. Então, atente-se ao seu centralizador, gestor municipal do SUS, que tem empresas de sistema próprio aí na sua cidade. A alegação de que os sistemas próprios são importantes para unificar as bases de dados e produção da informação, ela praticamente está ultrapassada. E a gente aqui na Universaúde, nós somos suspeitos porque, sim, ajudamos a construir o ESUS-AB quando estivemos no Ministério da Saúde, lá no Departamento da Atenção Básica. A gente ajudou a aperfeiçoá-lo, ajudou a construí-lo. Mas fato é que não há nenhuma empresa que chegou sequer aos pés do que significa hoje o sistema open source, ESUS-AB, CISAB, gratuito que o Ministério da Saúde oferece. A gente ainda tem um sistema bastante robusto e você não pode perder a oportunidade de conhecê-lo, se assim desejar. A Universaúde está do seu lado, a gente, assim, conclui essa apresentação do Estado de São Paulo. Você que é do Estado de São Paulo e quer conhecer um pouco mais do cenário do seu município, faz contato com a gente e a gente está aqui para lhe acolher e para lhe abraçar. Quando o assunto é gestão da informação, não esquece, acesse o nosso blog lá no site e observe o desafio 3, que nós publicamos ontem no site da Universaúde. Eu tenho certeza que você vai gostar de ler mais sobre esse assunto da gestão da informação, que a gente disponibiliza gratuitamente lá no site, ok? Gente, um beijão, até a próxima sexta-feira. Não esquece de votar no estado que você quer escolher para eu apresentar na semana que vem. Então, esse questionário está disponível em todas as nossas mídias sociais e também no blog, e é só você acessar lá e fazer a sua votação. Beleza? Um beijo grande, boa semana para todos. Um abraço.